Não se esqueça, dizia meu pai Antônio várias vezes. Não se esqueça, dizia minha mãe Emília várias vezes. Ele bancário, ela professora, ela mais especialmente dizia: não se esqueça, pense com a sua cabeça. Preste atenção em outras cabeças, mas pense com a tua. Isso significava, você diz, é óbvio, não dá para pensar com a cabeça de outra pessoa. Às vezes querem que assim seja. Isto é, que você não tenha autonomia, não tenha liberdade intelectual, que você seja apenas alguém que segue convicções, percepções, ideias que você não aderiu, né, de modo consciente. Isso em qualquer área, na área da filosofia, na área da ciência, na área da arte, na área da religião, é um perigo. Por isso, as várias noções do não se esqueça estão colocadas em algo que nem sempre a escola da vida nos oferece. A escola da vida, o vivendo e aprendendo, é altamente eficaz, mas encontra limite. A escola da vida permite que a gente aprenda coisas com mais relevância, com mais propriedade, mas ela tem alguns limites, entre eles o fato de que é mais lento o aprendizado na escola da vida. Eu nunca me esqueço de uma situação relatada um dia por um dos nossos maiores antropólogos no Brasil, que foi, Vilas Boas. A família Vilas Boas, que tantas vezes dentro do nosso país atuou com comunidades, populações indígenas. E um dia, Orlando Vilas Boas relatava algo e eu pude aprender isso também. E essa situação depois eu vivenciei de um outro modo. Mas eu vou relatar mais o que ele contou, porque é mais denso, mais significativo. Disse ele que logo no início das atividades que ele teve no Parque Xingu, ele estava um dia, numa tarde meio modorrenta, meio com um sol inclemente, daqueles que Rio Preto tem de vez em quando, estava ali sentado e ao lado tinha uma mãe indígena com uma criança pequenininha. E essa mãe estava fazendo uns vasinhos de barro. Ela estava pegando barro, argila e moldando algum vasinho. E a criança de 4, 5 anos brincava em volta. E a mãe, e ele só observando. A mãe terminava o vasinho, pegou o vasinho e pôs sobre um toco para secar. Assim que começou a secar, a criança foi lá, pegou o vasinho e no chão, espatifou. O que a mãe fez com a sabedoria indígena? Começou a fazer outro vasinho. E foi fazendo, passou mais 20 minutos moldando aquilo e colocou sobre o toco de árvore para secar. A criança foi lá, pegou e pá! E eu naquela hora já estava nervoso de ouvir a história. Ele, Orlando Vilas Boas, contava que ele se mexia, imaginando o que ela iria fazer. Ele nada fez, nem deveria. Ela fez o terceiro vaso e a criança espatifou o terceiro vaso. No quarto que ela começou a fazer, ele não aguentou. Foi lá e falou: você não vai fazer nada? Ela falou: nada o quê? Falei: mas você está fazendo vasinho de barro, você põe para secar e tua criança quebra. Ela diz: mas uma hora ele para de quebrar. E de fato, quando ela fez o quinto vaso, ele não quebrou mais. Olha que interessante, olha que coisa gostosa, olha que coisa encantadora, olha que coisa perigosa. Por quê? Porque a depender do lugar que você está, a comunidade que você vive, o tempo de mudança das coisas, algo que vá tão devagar como o ensinamento é possível. Mas quando você precisa turbinar a aprendizagem, quando você precisa acelerar as capacidades de algo fazer ou entender, não dá para aguardar. Eu preciso, inclusive, evitar equívocos, porque um método de aprendizado apenas pela escola da vida, embora ele seja mais introjetável e, portanto, mais absorvível, ele tem um risco, ele é mais lento, não é organizável, isto é, você não controla as estruturas de resultado,
E pode ser perigoso. Você não pode imaginar que alguém vai aprender a nadar apenas porque é jogado dentro d'água. Uma outra pessoa até aprendeu fazendo isso, mas alguns não mais. Aliás, nem aqui estão para relatar. A história com a mãe indígena, que é magnífica, mostra como é que naquela comunidade, daquele modo. Mas ela não vale sempre. Num mundo de mudança, você e eu ficamos envelhecidos com facilidade. Por isso, quem aqui dirige sabe muito bem. Quando você está dirigindo, o teu carro tem para-brisa e retrovisor. Mas você já notou uma coisa, o retrovisor é menor do que o para-brisa. Porque passado é referência, não é direção. Passado é referência. Tem gente na vida que dirige com um retrovisor desse tamanho e um para-brisa pequenininho. E fica, no meu tempo, se eu pudesse, aqui não é mais assim. Precisa coragem, mas acima de tudo, precisa humildade. Humildade para saber que a gente não sabe todas as coisas. Humildade para saber que eu preciso estar permeável àquilo que eu tenho que alterar. Insisto, não é tudo que eu altero, mas aquilo que eu preciso alterar é preciso fazê-lo. Olha só, eu sou da área de filosofia. Sócrates é uma marca do pensamento filosófico, a tal ponto que a filosofia antiga é dividida em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Sócrates é um exemplo de humildade na trajetória, uma pessoa que não envelheceu a cabeça, mesmo tendo ficado idosa. Aliás, quem é professor aqui, como eu, de filosofia, a gente faz uma coisa em sala de aula, no primeiro dia de aula, para pegar gente arrogante. Conhece gente arrogante? Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece tudo, que não precisa mais aprender. É aquela pessoa que tudo que você fala, ela já viu. Você fala de uma cidade, ela já foi. Você conta de um filme, ela já assistiu. Aliás, o arrogante costuma dizer o seguinte: tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado. Você escolha. Tem gente que é arrogante. Sabe como é que a gente faz sala de aula para pegar gente arrogante? No primeiro dia de aula, eu digo, gente, para fazer um levantamento, eu queria saber, por favor, quem aqui já leu algum livro do Sócrates? Sempre tem um que levanta a mão. E Sócrates não escreveu nada. Não existe nenhum livro do Sócrates. Tudo que Sócrates disse está registrado por Platão nos livros do Platão, especialmente nos diálogos. Não há nada do Sócrates. Nessa hora eu posso fazer uma coisa com aquele menino e não perder a oportunidade de pisar nele. Mas isso é antipedagógico, isso é tolo. Se eu quiser formar uma pessoa, eu não posso humilhá-la, eu preciso formá-la. E aí eu digo, para não humilhá-lo, seguinte, talvez você tenha ouvido mal, talvez eu tenha falado do Sócrates, você entendeu Sófocles, porque do Sócrates não tem nenhum livro. Aí o menino diz, isso mesmo, é o Sófocles. Mas quando a aula termina, eu vou até lá e digo o seguinte: nós dois sabemos o que aconteceu. Não faça isso. Fingir que sabe é uma tolice imensa num mundo de mudança. Fingir que sabe te deixa despreparado. Eu poderia ofender o menino em público, claro, nos tempos já ultrapassados, isso seria chamado de estímulo. Aliás, quando tem o professor, ou professora, na hora de distribuir as provas, fazia uma coisa horrorosa, distribuir as provas falando a nota em voz alta. Vou distribuir as provas, vocês fizeram quinta-feira passada. Vou fazê-lo por nota em ordem decrescente. Paulo, 5. Pronto, você já se preparava. Se o Paulo era 5, imagina dali para baixo. Para que fazer isso? Há uma regra básica: corrija no privado e elogie em público. Elogie em público, mas corrija no particular. Alguém que quer formar outro, corrige sem ofender, orienta sem humilhar. É um modo ultrapassado achar que você está estimulando pessoas quando você as machuca. Que nem na empresa. Até algum tempo, aquilo que hoje é chamado, com toda razão, de assédio moral, era chamado de estímulo. Seguinte, você se prepara, tá? Estou de olho em você. Vai almoçar, depois a gente conversa. Imagina, a pessoa entrava em pânico. Eu estou prestando atenção nas tuas coisas. Vá para casa, fim de semana, aproveite. Segunda-feira eu converso com você.
Isso hoje é considerado assédio moral, com toda razão, porque isso faz com que a pessoa se sinta aterrorizada. Há algum tempo isso era usual, agora não pode. E por quê? Porque fazer alguém sofrer, humilhado, aterrorizado, é algo desnecessário. Superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. Eles resolveram agora, os mais jovens de idade que eu, fazer uma coisa inacreditável: cerveja em casa. Nós passamos milhares de anos tentando comprar a cerveja pronta, tirá-la já do freezer ou da geladeira, e eles decidiram fazer cerveja em casa. Para quê? Para ficar junto, para se encontrar. Não é para tomar cerveja. Olha que coisa. Há algumas coisas que, para mudar, elas precisam ser revividas. Nessa hora, claro, outro dia, o Pedro, que cuida das minhas redes sociais, não só minha, de outras pessoas também, ele postou uma fala minha antiga. Às quintas-feiras, no meu Instagram, que é Cortella Oficial, o Pedro posta o baú do Cortella, que são falas minhas, né, que eu fiz há 10, 15, 20 anos e que se localiza hoje no mundo digital. E ele postou uma fala minha sobre churrasco. Vocês não fazem ideia, em que eu dizia que é importante fazer churrasco e que a finalidade do churrasco não era comer carne, era ficar junto. Aliás, um churrasco só é bom quando ele demora. Tem gente que chega no churrasco e já quer comer imediatamente. Isso atrapalha tudo. A finalidade do churrasco não é comer carne. Você quer comer carne? Você compra 1 quilo, frita e come. Um churrasco bom é aquele que 8 da manhã você coloca uma costela, uma janela, como a gente chama no sul de costela, lá no alto, e vai baixando. Ela demora 8 horas para ficar feita. Aliás, na hora que ela ficar pronta às 4 da tarde, você nem vai querer comer de tanto que você já bebeu. Mas a finalidade não é comer carne, é ficar junto. Tanto faz se é carne. Há pessoas que querem no churrasco fazer vegetais. Nós na família temos situações diversas. Uma das minhas meninas, que é uma sobrinha, ela é médica, é vegana. Ela está conosco o tempo todo. Minha mulher, a Cláudia, é vegetariana. Por isso, numa pequena chácara que nós temos em São Paulo, próximo à cidade, a gente tem 3 churrasqueiras. Uma pequenininha para os veganos, uma um pouco maior para os vegetarianos e uma grande para humanos. Essas 3, elas permitem que a gente conviva na diversidade. Olha só, não sei para quem que você está batendo palma, mas claro que essa brincadeira irrita imensamente a nação vegana e a nação vegetariana. E é claro que é uma brincadeira, mas eu sou o único que leva vantagem. Porque eu adoro as coisas veganas e eu as como, adoro coisas vegetarianas e eu as como, e claro, também por ser onívoro, vou às outras coisas. Nós convivemos bem, aprendemos uns com os outros, não queremos esfaquear o outro só porque ele pensa diferente. A gente acha que tem que esfaquear o boi. Você diz assim, mas e os veganos? Jamais. Não tem que esfaquear nada. Ora, esse é um dos modos. Por que eu estou dizendo isso? Porque você quer coisa mais antiga do que churrasco? Você pega uma carne crua, pega lenha ou madeira, põe fogo, carvão, põe aquilo lá e come com a mão. Qual é a finalidade? Ficar junto. Claro, não é comer carne. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre superar, inovar e transformar é você criar o inédito. Também é dar vitalidade ao antigo. Isto é, num mundo de mudança, é preciso não cair numa obsessão pelo mudancismo. Às vezes, ao terminar uma reflexão como essa, a pessoa chega para mim, e a pretexto até de me elogiar, ela acaba me ofendendo sem querer. Ela diz, Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva nessa hora. Porque dizer que eu tenho o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que Deus me chamou e falou, vem aqui menino, você vai falar em público. Claro que não. Faz 62 anos que eu estou na escola, como aluno e professor. Para eu escrever 42 livros, eu já li mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade ouvindo, aprendendo, conversando, refletindo, errando, voltando. E o resultado, você vê um pedaço aqui. A pessoa que só vê o resultado, às vezes diz no Cortella, você tem o dom. Como dom? Claro que eu fui abençoado de várias maneiras.
Mas uma boa parte disso resulta de uma dedicação, de um esforço, que não é só meu, mas também não deixei de fazê-lo. Isso vale para mim, vale para você. Cautela. Hoje, uma parte das pessoas esquece dessa reflexão. Outro dia, o Marcelo Tass, com quem eu tenho um livro chamado Basta de Cidadania Obscena, ele retomou numa palestra uma fala minha, que algumas pessoas aqui talvez já tenham visto eu mencionar esta ideia, a noção de esforço. E eu conto isso sempre que eu posso. Meus filhos cresceram, os 3, com uma ideia que pode até parecer meio perversa, mas ela tem uma natureza pedagógica. Desde que eles eram pequenininhos, eu dizia para eles o seguinte: no dia que você fizer 12 anos de idade, eu vou contar para você qual é o segredo da vida. No dia que você fizer 12 anos, eu vou contar o segredo da vida. E todos eles aprenderam. Tanto que todos têm sucesso, são decentes, todos têm capacidade de se dedicar e esforçar. E eu dizia, vocês vão ter aos 12 anos isso. E quando eu contar para você, não conte para os teus irmãos, espere chegar a tua hora e a deles. O André, que é o meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos, ele faz aniversário em dezembro. No dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi lá me acordar. Falou, pai, falei, oi filho, hoje é meu aniversário. Falei, que bom filho, parabéns, que ótimo. Falei, então pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei, que bom, fico feliz. Então pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Foi verdade filho, e eu contei. E como contei para os outros. E eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso de uma maneira mais intensa. Eu falei, vem aqui com o papai na sala, ele veio. Falei, senta aqui comigo, ele sentou. Eu falei, sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou, não. Eu falei, o segredo da vida é vaca não dá leite. Ele falou, hã? Eu falei, vaca não dá leite, você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado, tem um monte de gente que acha que vaca dá leite e ela não dá. Para ter leite, você tem que levantar 3h30 da manhã, entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão ela te embosteia inteiro, segurar na teta dela e senão não tem leite. Aliás, só por curiosidade, quantas tetas tem uma vaca? 4, vaca não é luva. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência, exige dedicação, esforço, habilidade. Claro, hoje fica até mais fácil. Às vezes você tem, eu escrevi isso num livro chamado Educação, Escola e Docência. Às vezes você tem teu filho de 14 anos e chega para você e fala, pai, eu não vou fazer faculdade. Ué, por que não vai? Bill Gates não terminou faculdade. Steve Jobs não terminou faculdade. Mark Zuckerberg não terminou faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Porque eu não vou nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer, filho, vem aqui com o papai. De fato, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade e inventou junto com um brasileiro uma coisa estupenda que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que ele largou? A faculdade ele largou? Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele. Harvard! Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. 1 ano em Harvard equivale a 30 numa unisquina qualquer. Então papai concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg, faço com você um trato sem volta, tá bom? Concordo com você, parabéns. Primeiro você entra em Harvard, depois você larga. Porque se você vai fazer como eles, faça como eles. Essa perspectiva é exatamente para impedir que as novas gerações e nós, que temos mais idade, caiamos exatamente nessa armadilha que é, tudo bem, dá pro gasto. Cautela. A mediocridade na vida, no afeto, na relação, ela é muito redutora. Uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar, uma das coisas que mais me chateia, dado que eu sou gerúndio, cortelando, se eu fosse um particípio, como disse na partida, seria cortelado, mas cortelado significa concluído, encerrado, terminado, e eu não desejo que assim seja
enquanto vivo, né, ou viva uma pessoa estiver, é necessário seguir. E quando eu fico imaginando, como é triste, vez ou outra, eu encontro alguém que faz 2, 3 anos que não a vejo, e a pessoa vira para mim e diz assim: nossa, você não mudou nada. Aquilo me assusta muito. Como, passados 2, 3 anos, estou como estava eu, do mesmo modo. Claro que eu não quero estar pior. Claro que eu não quero estar de uma maneira que a minha identidade ela se perca. Mas de forma alguma, eu quero estar absolutamente idêntico. E como eu lembro com frequência, 2 dos meus livros tratam bem desse tema. Um se chama Qual é a Tua Obra? E o outro Por que Fazemos o que Fazemos. Saiu agora, recentemente, um outro, né, que se chama Faça o Teu Melhor, que agrega elementos desses 2 anteriores num passo seguinte. Mas tanto em um como no outro, especialmente os 2 inicialmente mencionados, eu trato exatamente dessa noção de você e eu sermos capazes de aperfeiçoar nossa presença, nossa percepção, nosso modo de olhar, sem perder a identidade. Por exemplo, eu tenho meus pensamentos, tenho minhas convicções, eu tenho as minhas crenças, eu não quero abrir mão de convicções, de crenças, de ideias, a menos que eu tenha uma razão para fazê-lo. E a razão nem sempre está dentro de mim, nem sempre eu enxergo essa razão em mim. É necessário que eu preste muita atenção em quem não pensa como eu também. Não para eu deixar de lado o que penso, mas para que eu possa colocar à prova aquilo que penso. Há pessoas que imaginam que uma crença é aquela em que não há lugar para dúvida. E não necessariamente. A autonomia intelectual, mental, ela tem uma outra percepção por trás. Ou seja, a ideia de que você tem que pensar com a tua cabeça. Pensar com a tua cabeça não significa que você pensa só o que a tua cabeça pensa. Significa que você, ao aderir ou recusar uma ideia, ao abraçar ou afastar uma concepção, que isso seja feito com consciência. E não apenas porque alguém falou, porque alguém disse que era assim, alguém sugeriu que deveria ser desse modo. Quem já frequentou alguma das minhas redes sociais sabe que eu a cada 2, 3 dias coloco lá um cartazinho eventual com um pensamentão para a vida e uma dúvida metódica. E aí eu ponho a frase de alguém que nasceu ou viveu naquele dia e escrevo à mão fazendo uma selfie. Será? Será? Esse será não tem a intenção de dizer eu não acredito em qualquer coisa. Esse será tem a intenção de mexer comigo e contigo para imaginar se a minha compreensão daquilo ela é de natureza própria ou se ela é uma entrega sem conhecimento. E nessa hora, a história que aparece na tirinha é que naquela situação, põe a tirinha de novo, olha que interessante, naquela situação eu faço aquilo que é prazeroso, mas eu tiro do filho a possibilidade de, atenção no que eu vou dizer, se libertar do meu conhecimento. O maior prazer que uma professora ou um professor tem, e aqui há várias professoras e professores, é quando você percebe que alguém vai sem você. Vai bem sem você, sem te esquecer, mas vai sem você. Aliás, uma das coisas boas é quando aqui quem tem filhos ou filhas, ou netos e netas, ou ajudou a criar alguém, no dia que a criança que aprendeu a andar de bicicleta o faz sem as 2 rodinhas laterais. Evidentemente que você vai ao lado apoiando, mas há um momento em que ela vai andar sem as 2 rodinhas e nessa hora quem ajudou a fazer até faz o que vou fazer agora. Você senta e fica olhando aqui, ó, com um sorriso tonto no rosto, imaginando aquilo que é bonito, que é alguém ganhar autonomia, isto é, saber fazer por ela. A minha experiência mais forte na Bienal do Livro, no Rio, foi com Maurício de Souza. Eu estive com ele, para minha alegria,
numa mesa aqui. Nós tínhamos lançado 3 livros. Ele, chamado Eu e a Turma da Mônica. Ele faz os desenhos, eu a parte de texto de filosofia. É bem gostoso. E o espaço lotado. Para as pessoas verem Maurício de Souza, como eu também queria. Um homem que vai fazer 89 anos de idade e continua em atividade. E que é capaz de reinventar o que faz. E que é capaz de atualizar o que faz. E que decidiu que ele ia ajudar também. Não só a nos divertir, mas a construir a paz. Portanto, a Mônica não bate mais com o coelho. Se foi divertido num determinado momento, se percebe que pode ser contributivo para o que se chama de discriminação recreativa. O meu personagem predileto do Maurício, que é o Chico Bento, passou a vestir sapato para não parecer que o homem do campo, o homem da roça, é atrasado, é sujo. A personagem principal que o Maurício adora e que Cláudia ama, que é Horácio, passou a ter uma série de reflexões. Eles não, Cascão e Cebolinha, não ficam mais pichando o muro. A Mônica é dentuça. Porque se a gente riu um dia, a gente riu humilhando. A gente riu sem perceber, talvez. Mas como a gente diz na escola, e é verdade, não ria de mim, ria comigo. Não ria de mim, ria comigo. Às vezes você ri de mim e eu rio junto. Lázaro Ramos, que eu tive o gosto de encontrar agora, tal como eu encontrei Rafael Montes, que aliás estava aqui sentado e saiu, né, para outra mesa agora há pouco, né? Lázaro Ramos, ele vai participar de uma partida de futebol amanhã na cidade de São Paulo, só de escritores. E ele falou em algumas entrevistas, até brincamos com isso agora, ele disse: eu vou jogar, mas só porque eu tenho uma certeza, se Cortella estivesse, eu correria mais do que ele. Nós rimos os dois. Ele não riu de mim, ele riu comigo. É um afeto trazido desse modo. Evidentemente que quando você vê esse espaço pleno, você imagina, há coisas na vida que são sonho, mas não são delírio. Qual é a diferença entre sonho e delírio? Delírio é o desejo que não tem como realizar. O sonho é o desejo que tem possibilidade. Eu tenho um sonho. Um dia disse Martin Luther King, que foi assassinado por conta do seu sonho. Eu tenho um sonho, escreveu Eve Mary, de dar um dia à luz a uma criança que perguntará: mãe, o que era a guerra? Aí a gente diz: e os livros com isso? E uma Bienal com isso? Uma Bienal é uma das maneiras de edificar a paz. Não é a única forma de fazê-lo, mas é uma delas. Aqui é um espaço de encantamento, é um lugar para negócio. Muita gente vive e sobrevive, ganha vida também com isso. Mas não é só isso. Aqui é um lugar em que as pessoas não vieram para atacar outras pessoas. Aliás, quando você, ao final, pessoas que obtiveram a senha, e eu estiver ali na parte de autógrafo, vez ou outra, a pessoa, ela chega para mim, que também sou escritor, além de professor, e não tem o que dizer. Ela diz: ela fica nervosa. E eu gosto dessa situação, não porque ela fica nervosa, porque é uma emoção que vem à tona. E ela pede para algo especial, que eu escreva o meu nome no livro dela. Embora o meu nome já esteja na capa do livro, ela quer que eu escreva com a minha letra. Eu gosto. Mas essa ideia do nome, da identidade, é quase que você e eu assinando que a gente tem um compromisso, que é fazer da literatura, com a ficção, o romance, o conto, a diversão, fazer disso um caminho para elevar a vida e não para diminuí-la. Quando a gente encontra, insisto, tantas pessoas aqui, isso é sinal de que a frase final do Nelson Cavaquinho, o amor será eterno novamente, não é uma coisa babaca. Não é uma coisa que você diz assim: bobagem isso, Cortella. Falar em amor, pois eu vou insistir. Não estou falando do amor frouxo,
Estou falando do amor que é mero apego. Estou falando do amor à vida, como alguns de nós têm, como é o meu caso, amor à sabedoria, ao conhecimento, filosofia, afeto pelo conhecimento, afeto pelos livros, afeto pela convivência, afeto pela ideia de edificar a paz e não desistir. Interessante, Cláudia disse, é verdade, que eu vou falar por 40 minutos e já estou me aproximando quase desse tempo, se você olhar teu relógio. E aí ela vai coordenar, né, para os 20 minutos, algumas questões que trará. Mas eu quero lembrar, nesse aniversário, né, do grande, do genial, do magnífico Machado de Assis, o maior dos nossos escritores, que nascido em 21 de junho de 1839, morreu em 1908, muito mais jovem do que eu sou hoje. Machado não tinha 65 anos, mas nós tivemos uma possibilidade de reinvenção, porque no ano em que morreu Machado de Assis, nasceu em Minas Gerais, Guimarães Rosa, no dia 27 de junho, né, de 1908, nasce Guimarães Rosa, e ele um dia escreveu algo que eu queria partilhar contigo. Ele escreveu: a infelicidade é uma questão de prefixo. Olha só, a infelicidade é uma questão de prefixo, que se eu tirar o in do infelicidade, ela deixa de existir. Mas a felicidade também é uma questão de ausência do prefixo que a nega. E aí eu volto a um ponto. A ideia central dos 50 anos de magistério que tenho, como sendo o meu modo de buscar, não apenas que eu possa, não sendo imortal, ganhar vida nas outras pessoas, como participar de um esforço que é a recusa, digo de novo, ao fratricídio. A ideia que, ao ser trazida por Machado de Assis, ela vai repousar no título da obra mais genial de Guimarães Rosa, que é Grande Sertão, Veredas. Grande Sertão, vereda. A vida é Grande Sertão. É difícil, é complexo. O sertão é o lugar do abandono, muitas vezes do desespero, mas tem vereda. E qual é a vereda possível? É exatamente aquela aqui simbolizada tão fortemente. Tem uma frase antiga que diz: mas cortela do jeito que a coisa tá. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Falta a terceira parte. É a terceira parte que nos coloca hoje, todas e todos aqui, sentadas aqui as pessoas, ou em pé, outras dezenas assistindo. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, mas se juntar o bicho foge. Juntar nosso desejo, juntar nossa esperança, mas acima de tudo, juntar a nossa ação. Porque como escreveu um dia Paulo Freire, e eu repito isso à exaustão, é preciso ter esperança, mas tem de ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Aí eu espero que dê certo, espero que aconteça, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Lancei alguns livros para crianças nos últimos tempos, sobre diversidade, diferentes sim, desiguais jamais, sobre o mundo digital, conectados, mas com cuidados, ou ecologia, meu lugar no nosso lugar, livros com Paulo Gebaile. Lancei agora também um outro pela editora Record, que é o Não Se Esqueça, memorando sobre propósito, sobre comprometimento, sobre proatividade. E olha a palavra final, e aí eu vou fechando. E é interessante, porque essa presença da esperança se dá por uma noção.
que eu repito sempre, que é do Romain Rolland, que dizia: criar é matar a morte. Criar é matar a morte. Nesse sentido, quando a gente aqui se junta a olhar o mundo que está à nossa volta, as crianças que chegarão, a nossa grande pergunta, o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E quais estamos deixando? Como é que se lida com isso? Desistimos, paramos ou como acontece com algumas pessoas, a gente diz: o que eu posso fazer? Com reticência, com 3 pontinhos. O que eu posso fazer? Há um outro modo de pensar, que é usar a mesma frase, mas não com reticência, e isso sim com um ponto de interrogação. Num mundo de dificuldade, complexidade, de fratricídio, em que a baba de Caim ainda circula, a pergunta tem de ser: o que é que eu posso fazer? Isto é, está disposto ou disposto a algo fazer na tua comunidade, na tua família, na tua igreja, na tua empresa, na tua escola, no lugar de sentar e ser capaz, sim. E aí eu concluo e te passo de volta, como Nelson Cavaquinho, que sonhou: que bom, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Automaticamente a gente senta e ele vem, a gente cochila e ele aparece. Não, é preciso ir buscar, se juntar, ir atrás. Se ficar, o bicho come; se correr, o bicho pega; mas se juntar, o bicho foge. Uma das coisas mais importantes na vida é ser capaz de ter dúvida. Claro, você não pode ser alguém que só tem dúvida, mas não tê-la é sinal de conformidade. Eu até hoje escrevi 54 livros, e o primeiro desses 54 é um livro que não tem mais em plataforma papel, só como e-book, sobre o filósofo Descartes. O livro se chama Descartes, a Paixão pela Razão. E Descartes é exatamente o filósofo da dúvida metódica. O que é a dúvida metódica? É você pensar: será que esse é o único caminho? Será que isso que se chama de normal é assim que deva ser? Será que não há alternativa? Será que um outro modo de fazer não é possível? A dúvida metódica não é duvidar por duvidar, é a dúvida para encontrar uma certeza. Por que eu digo isso, Cláudia? Porque na minha atividade, o que mais move a reflexão é eu ser capaz de, usando as certezas que tenho, colocá-las sob suspeita. Será que eu estou pensando de modo correto? Será que eu não estou ficando habituado apenas a pensar desse modo e agir desse modo porque eu acho que é mais confortável? Será que eu não estou ficando acomodado? Será que eu não estou perdendo, inclusive, a coragem de gritar como jovens e jovens que agora gritam? Gritam por quê? Porque alguém chegou com a pistola na mão e mostrou o poder de eliminar outra pessoa. Não porque alguém que escreveu o livro que encantou essa pessoa. Eu preciso pensar, há outro modo de fazer. Então, Cláudia, sim, não é a certeza que tenho que me ajuda, é a dúvida metódica. Ou seja, dá para fazer melhor de outro modo, dá para alterar a rota. Nesse grande sertão tem vereda. Viver o que se ensina tem um nome: autenticidade. Por exemplo, de nada adianta eu, que sou pai de 2 e de 1, avô de 2 e de 2, dizer: nesta casa não se admite o racismo, mas praticá-lo. Nesta casa não se aceita a misoginia, supor que mulheres são inferiores. Como eu digo com frequência, o feminismo não é o contrário de machismo, porque o machismo tem um pressuposto de que homens somos superiores. O feminismo não supõe que mulheres são superiores, mas que homens e mulheres somos equivalentes.
Por isso digo, o contrário de machismo não é feminismo. O contrário de machismo é inteligência. Uma pessoa inteligente, ela é capaz de compreender a tolice que tem. Aí você diz, e o exemplo? Bom, se eu, Cortella, escrevo isso, falo isso, mas no meu cotidiano sou machista, na convivência, na relação contigo, vez ou outra a Cláudia diz assim, você está sendo machista. Aí o que eu faço? Fico preocupado. Mas de nada adianta eu ficar preocupado. Eu preciso procurar ultrapassar aquilo. Não basta eu dizer, não, então deixa que amanhã eu lavo a louça. Que eu já lavo a louça. Não, então deixa que eu vou... Não, eu vou prestar atenção. Mas às vezes eu também digo para a Cláudia, você está sendo machista. Aí ela diz assim, como? Machista? Ela não disse. Por quê? Porque a exemplaridade é a única maneira de você garantir que haja uma veracidade naquilo que se faz. O que eu mais desejo na vida? A autenticidade. A autenticidade. Por exemplo, minha dificuldade com inteligência artificial não é a existência dela, nem a presença, mas se ela retirar a autenticidade. Você pode até não gostar de um livro que eu escrevi, você pode não gostar de uma coisa que Gebaile e eu fizemos, mas é autêntico. Isto é, fomos nós que fizemos. E a gente pode aperfeiçoar, reinventar, refazer. Você pode não gostar. Eu estou trazendo aqui os livros que o Maurício de Souza... Maurício de Souza me desenhou na capa de maneira tão generosa, me colocou mais magro. É interessante porque a autenticidade é quando eu garanto que aquilo é minha obra, não é só minha, mas é minha também, e eu tenho ali a percepção da capacidade de que aquilo é verdadeiro. Pois bem, e aí concluo a longa resposta nessa tua questão. O exemplo, ele é a demonstração. Eu não posso ser um professor ou uma professora que não estuda, que não presta atenção. Eu não posso ser um escritor que não lê. Eu preciso ser alguém que tenha, atenção, uma coincidência entre o dito e o feito, entre o proclamado e o vivido, entre o executado e o anunciado. Último exemplo nisso, Cláudia. Sou eu um pai, como sou. Meus filhos e filhas, quando crianças, quinta-feira virava assim, pai, posso tomar um refrigerante? Não. Em casa, bebida só no final de semana. E eu falasse isso tomando um gole de cerveja. Aí a criança diz assim, mas você está bebendo. Mas eu bebo para relaxar. E aí ela começa a criar um vínculo perigoso. Bebida e remédio. Tá doente, bebe. Tá tenso, bebe. Tá cansado, bebe. E de repente uma coisa que pode servir para o prazer eventual se torna uma relação malévola de dependência. E é claro, exemplo é a única maneira. Por isso, o maior incômodo, aliás, eu hoje, não me lembro, hoje até anotei uma frase, você não sabe o estrago que faz uma pessoa honesta no meio de gente hipócrita. O estrago que faz uma pessoa honesta no meio de gente hipócrita, porque ele incomoda demais. Aliás, meu pai dizia, está nesse livro da Silmara, olha que frase gostosa, meu pai Antônio, que era bancário, minha mãe Emília era professora. Meu pai dizia, filho, seja honesto, porque se alguém tiver que falar mal de você, vai ter de mentir. E é claro que isso importa, por isso o exemplo é decisivo. E todos nascemos com inteligência. Algumas pessoas são mais favorecidas, não na inteligência, mas na oportunidade de aperfeiçoá-la. Exemplo, eu, filho de professora com um bancário, meus pais tinham condições de comprar livro, de viajar. O grupo de amigos que estava em casa dos meus pais, adultos, quando nós crianças, aos 7, 8, ficávamos ouvindo a conversa, era uma conversa de pessoas mais estudadas. Por isso, nessa hora,
A inteligência, cada pessoa o tem no ponto de partida de modo assemelhado. As condições de vida, de esforço, de dedicação, mas também de condição é que vai fazer. Quando você faz esse elogio, como que eu fiquei tão inteligente? Primeiro, eu gosto do elogio, porque ele é exagerado. Segundo, se eu posso dizer que fiquei inteligente e estou assumindo a tua frase, seja porque me fará bem, seja para poder acolher o elogio, é porque eu prestei muita atenção em gente que não era eu. Isto é, comecei a aprender com quem sabia. Comecei a buscar a forma de entender em quem era capaz de algo me ensinar. Nesse sentido, claro, as pessoas acham, por exemplo, que eu sou mais inteligente do que sou porque eu tenho algo que no Brasil ainda, mas não para sempre, é considerado sinal de inteligência, que é uma boa memória. A gente acha que quem tem boa memória é uma pessoa que é mais inteligente. Eu estava lendo essa semana que Marco Nanini, que você teve a ocasião de ter no teatro, que você dirigiu várias vezes, um dos nossos maiores atores, ele confessou, entre aspas, essa semana, que agora ele usa ponto eletrônico no palco. Ele disse, numa entrevista. Isto é, que ele não quer recorrer à memória. Isso não faz dele um ator menor do que ele sempre foi. Achar, Davi, por exemplo, Cortella é capaz de dizer 21 de junho de 1839 nasceu Machado de Assis. Mas é porque eu olhei antes de vir para cá. É porque antes de chegar aqui na sala em que estamos, eu consultei parte do material. Aí eu disse, bom, mas que ano morreu Machado de Assis? Em 1908. Ué, e o Guimarães Rosa? Fui lá olhar. Ah, também 1908. Aí eu construo isso. Então, existe algo que é decisivo, que é a inteligência, ela se manifesta de vários modos. Um deles é a memória, mas memória até computador tem. Outro deles é a capacidade de partilha. Outro é a inteligência afetiva, mas que eu fico absolutamente encantado com o teu elogio, e especialmente com a tua frase final, né, quando você diz eu te amo. Isso significa para mim um afago imenso. 50 anos de magistério, o que eu quero é que as pessoas sejam capazes de imaginar que no dia que eu me for, que eu vá fazer falta. E é claro, esse fazer falta, alguns preenchem com a literatura, deixando livros. E hoje em dia, a gente consegue deixar tudo no mundo digital. Eu, quando tenho saudade, e tenho, de Antônio Carlos Jobim, ouço naquilo que está guardado. Quando tenho saudade de Elis Regina, quando quero ouvir Nelson Cavaquinho cantando de novo Juízo Final, eu recorro. Morreu Nelson Cavaquinho? Não, continua em nós. Quando a gente vê, por exemplo, um grupo de pessoas numa animação imensa assistindo futebol, ontem, anteontem, aquela alegria, gritaria, para quê? Para que serve o futebol? É absolutamente inútil, só serve para nos alegrar, só serve para deixar a vida melhor, só serve para a gente comemorar, abraçar, gritar, cantar. E aí quando alguém diz só serve, mas é isso que serve. E porque para isso serve, a gente tem que ficar mais inteligente, Davi. E é bom demais que alguém seja capaz de imaginar que a gente, ao pegar algo que está numa condição, eleva essa condição. Por isso, que bom que você disse isso. Eu saio da Bienal mais animado ainda e meio inflado até com essa ideia, né, de que eu sou inteligente. E as personagens principais, um se chama Otto e outro se chama Ana. De maneira geral, às vezes quando você vai fazer um livro infantil, a depender do modo como ele se organiza, a gente coloca nomes engraçadinhos. Ao colocar esses nomes engraçadinhos, se a intenção for, por exemplo, humilhar, ou diminuir, ou tornar aquilo só
parte do interesse, acho estranho. Por isso, nós decidimos que as pessoas nesses livros, elas não teriam um apelido. Especialmente porque esse apelido poderia coincidir com o que outras pessoas têm no dia a dia, e aí sim, diminuir essa condição. E o nome Ana e Otto foi decisivo por uma razão. Vocês sabem que no nosso idioma existe um termo que talvez nem todo mundo conheça, que é palíndromo. Palíndromo, que é quando você consegue ler uma frase, uma palavra, uma ideia, do mesmo modo, de trás para frente e de frente para trás. Por exemplo, Otto, Ana e outras coisas. Claro que o palíndromo é um pouco mais sofisticado, mas a intenção foi colocar o nome como palíndromo, e vocês vão ver no livro uma coisa. A gente, embora seja um livro para criança, aparece lá, mas isso é um palíndromo para explicar. Porque se tem uma coisa que a gente não deve fazer, é furtar as pessoas do acesso a novas palavras e conceitos, imaginando que elas não vão entender. Na nossa compreensão, você coloca a palavra e explica. Você coloca o conceito e explica, porque isso eleva as pessoas. Por isso, o nome Ana, o nome Otto, em vez de fazer uma brincadeirinha, né, e de trazer nomes ali, né, o gordinho, a baixinha, o barbudinho, etc. Até funciona em algumas situações, mas hoje, com toda razão, pode produzir desespero. Liberdade de expressão é decisiva numa democracia, mas, e agora vem um polo, você pode dirigir teu carro, se você o faz, no Rio de Janeiro, e ir para onde você desejar. Você tem liberdade de ir e vir, mas o trânsito tem regras. Você pode dirigir para onde você quiser. O que você não pode é dirigir de qualquer jeito. O que você não pode é invadir a faixa. O que você não pode é, por exemplo, mudar, né, de lugar sem sinalizar. Em outras palavras, existe um ordenamento no trânsito, como existe aqui um ordenamento para nós aqui estarmos, como existe um ordenamento na escola para as coisas funcionarem. Por que eu estou indicando isso? Porque não há uma oposição entre liberdade e organização e ordenamento. E aqui eu retomo algo que eu falo com frequência. Essa semana mesmo, num podcast, eu falava sobre isso. Há um filósofo alemão, nascido em 1900, chamado Erich Fromm. E o Erich Fromm dizia, eu repito isso acho que quase todo dia, liberdade não é licença. Liberdade não é licença. Exemplo, eu sou livre para dirigir após ter bebido bebida alcoólica, mas eu não tenho autorização para fazer isso. Eu sou livre porque a escolha é minha. Eu sou livre para carregar uma arma comigo agora, mesmo que eu não tenha habilitação legal, mas eu não tenho licença para fazer isso. Eu sou livre para dizer o que eu quiser, desde que eu assuma a responsabilidade. Se eu pratico racismo na minha fala, é crime. Não é a minha fala que é crime, é que é crime falar aquilo que falei daquele modo. Não é criminalizado falar. Ah, mas eu sou livre, eu falo o que eu quiser. Sim, assuma. Nesse sentido, não há uma colisão entre liberdade e ordenamento da convivência. Último exemplo nisso, vale pensar. Eu estou nas redes sociais. Eu tenho presença nas várias redes sociais. São 23 milhões de seguidores nas várias redes. Não são 23 milhões de pessoas, mas são 23 milhões juntando as redes. Você escreve na minha rede. Aliás, porque uma coisa que a gente tem muito no Brasil hoje é fiscal de opinião. Você opina e ele opina sobre a tua opinião e fiscaliza o que você devia ter falado e não devia. Como ele não tem onde falar, ele fala na minha rede. E para poder ser ouvido, fala contra mim. Às vezes daria vontade de dizer, então vai falar na tua rede, vamos ver quem te ouve. Mas não é essa a questão. Nas redes sociais, eu não tenho nenhuma dificuldade que alguém escreva como opinião. Cortella é imbecil, Cortella é barbudo, Cortella é ignorante, Cortella é tonto. É opinião. Cortella escreve mal, Cortella não é filósofo. Opinião.
Outra coisa é escrever: Cortella é corrupto, Cortella é pedófilo, Cortella é ladrão. Isso não é opinião, é acusação. No reino da opinião, escolha. No reino da acusação, assuma e eu me defendo. Por isso, sim, liberdade não é licença. Eu sou livre, mas vou usar um exemplo clássico. Mas não a ponto de poder gritar aqui agora, onde tem centenas e centenas de pessoas e me ouvindo, e gritar assim, só porque eu sou livre: fogo! Porque as pessoas sairão em busca de uma saída e podem se atropelar. Aí eu digo assim, era brincadeira. Liberdade não é licença. Por isso, viva a liberdade de expressão. Aliás, que no Brasil e no mundo, tem muita gente hoje que defende a liberdade de expressão, mas também defende ditaduras, governos autoritários, e a primeira coisa que fará, se conseguir o poder, é extinguir a liberdade de expressão, porque foi assim que fizeram quando no poder estiveram antes, ou o poder que defendem. Liberdade de expressão não pode ser hipócrita, ela tem que ser autêntica. Não desista. Tudo o que querem é que você desista. Te pagam mal, te estruturam condições inadequadas, não organizam políticas coletivas que sejam de fato prioritárias, para ver se você larga. Não desista, mas de nada adianta apenas querer, é preciso preparar-se para bem fazer. Não basta a minha intenção, Gabriel. Eu quero ser um grande professor. Ótimo, eu quero, mas tem que me preparar para isso. Por isso, 3 coisas que eu digo com frequência, 3 virtudes você e eu precisamos: generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Isto é, ensinar o que sabe, praticar o que ensina e perguntar aquilo que ignora. Ensinar o que sabe, praticar o que ensina e perguntar aquilo que ignora. Essas são 3 trilhas virtuosas. Por último, dentro disso, Guimarães Rosa, que aqui mencionei, é autor de uma ideia lá no Grande Sertão Veredas, em que ele diz: a vida quer da gente é coragem. E coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de preparar o enfrentamento. Coragem é a capacidade de afastar o medo. Não é ausência de medo. Você tem medo de não dar certo? Ótimo, tome conta. Você tem medo de a tua atividade não ser relevante? Vá buscar fazê-la de uma maneira. Mas a principal delas, é claro, é o não desista. E o não desista, antes de qualquer coisa, é a perspectiva de ir adiante. Por último, e aí, claro, fecho, enquanto estávamos ali na sala, onde estão também outros autores, uma professora, escritora, me procurou e, ao se apresentar a mim, de modo honroso, veio pedir para fazer uma foto, né? E aí ela dizia: eu sou pedagoga. Eu disse: nossa, dá para largar ainda, dá para você procurar uma atividade e outra. E ela, assustada, disse assim: não, é isso que eu quero fazer. Bom, era isso que eu queria ouvir, era isso que eu desejava. O maior pedagogo do nosso país não era pedagogo, que é Paulo Freire, que era advogado, o que significa que alguns advogados ainda têm salvação, né? E eu sou pai de advogada. Ora, pois bem, Paulo Freire dizia, e olha que importante imaginar, Gabriel, Paulo Freire dizia: se você não fizer hoje o que hoje pode ser feito, e tentar fazer hoje o que hoje não pode ser feito, dificilmente fará amanhã o que hoje deixou de fazer. De novo, se você não fizer hoje o que hoje pode ser feito, e tentar fazer hoje o que hoje não pode ser feito, dificilmente fará amanhã o que hoje deixou de fazer. Por isso, é preciso fazer hoje e não desistir. Eles, isto é, os fratricidas, os discricionários, os destruidores da vida de vários modos, não vão nos derrotar.
nós continuaremos. Eu sou mais velho que o meu pai. Eu vou fazer 70 anos, ele faleceu com 61. Parece meio inconcebível supor que você possa ser mais velho que teu pai. Mas eu, quando lembro dele aos 61 anos de idade, ele era um velhinho. E eu já deixei isso há um bom tempo. Isto é, já ultrapassei. A vida, de fato, ela é curta para ser pequena. Pequena significa quando você e eu admitimos: eu faço o que eu posso. É interessante. Várias vezes na vida você encontra a síndrome do possível. Várias vezes no teu cotidiano o possível aparece como sendo o caminho mais confortável. Há pessoas que quando você apresenta alguma questão para ela, ela olha e diz de modo desalentado, usando reticências ao final, que aí eu faço o que eu posso. Diz, gente, nós temos que dar maior integração à nossa atividade e eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter um ambiente menos destruído, menos poluído, eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter metas mais realizadas naquilo que temos, eu faço o que eu posso. Gente, nós temos de ter uma família que seja de fato mais protetiva, eu faço o que eu posso. Esta ideia do eu faço o que eu posso, com reticências, com 3 pontinhos, ela é desistente. Ela é a marca da mediocridade. Há um outro modo de dizer, viver e sentir essa frase, que é no lugar de colocar reticências, colocar um ponto de exclamação. E aí, em vez da frase ser eu faço o que eu posso, ela se torna eu faço o que eu posso. Isto é, eu não deixo de fazer o que pode ser feito. Há uma diferença que não é, de novo, apenas de vocalidade. Quando eu digo eu faço o que eu posso, eu estou abandonando a possibilidade de reforçar o que tem que fazer. Quando eu digo eu faço o que eu posso, nós estamos entendendo que a pessoa, ou você, ou eu, fazemos aquilo que pode ser feito e não deixamos de fazê-lo. Fica clara a distinção? Eu faço o que eu posso. Aliás, pessoas que dizem muito eu faço o que eu posso, elas quase sempre, diante de qualquer problema, usam uma frase muito comum que é: que horror! Alguém tem que fazer alguma coisa. Na família, na política, na escola, na empresa, no país. Que horror! Alguém tem que fazer alguma coisa. E quando você vira e diz a ela: e você o que está fazendo? Eu faço o que eu posso. Ou vou fazer o possível. Interessante isso. Porque essa perspectiva de encarnar de modo direto a ideia de uma vida pequena, além de curta, ela é muito forte. Nós temos momentos muito grandes na história, desta nação de Portugal. Para nós que nascemos no Brasil, e mais ainda para mim, que tenho mais idade, Portugal é uma referência na literatura, na cultura, na história. Eu estudei muito quando criança e depois na educação básica, o conjunto da vida, as histórias. Quando eu caminho, a primeira vez que eu venho, eu e Cláudia até aqui, o Porto, mas Portugal não é. Todo lugar que a gente hoje caminhava, assim que chegamos, tem uma referência. Quando eu encontro a ideia do infante Dom Henrique, isso faz parte também da minha trajetória. Quando eu encontro algumas menções à literatura, mulheres e homens que viveram nesse lugar, que a gente tem acesso no dia a dia, em tudo isso eu sempre me lembro que esta é uma nação que tem uma marca, por exemplo, religiosa muito forte. Haja vista que na próxima semana uma parte do país se desloca para a região de Fátima em função da sua crença, da sua perspectiva. Portanto, nós não podemos secundarizar o mundo da religião. E vez ou outra, quando eu encontro uma pessoa muito religiosa, mas que vive dizendo isso que eu estou dizendo agora, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa, especialmente se essa pessoa tem a mesma origem que eu, que é a formação cristã, eu digo, você prestou atenção em algumas coisas de Jesus que a gente não pode esquecer? E atenção, tanto faz se você tem religião ou não, essa é uma escolha tua. Aliás, tanto faz se essa religião é cristã ou não, essa é uma escolha tua. Eu estou usando o cristianismo como referência porque é a minha matriz de referência também.
E eu costumo dizer para pessoas muito acomodadas, aquela que dizem muito, eu faço o que eu posso, ou aquelas que enfraquecem a ação, lembrando uma coisa, há uma passagem dentro do Evangelho, né, narrado pelos cristãos, que eu acho magnífica, que é quando Jesus, ao ser informado que seu amigo Lázaro houvera falecido, as irmãs de Lázaro vão chamar Jesus para ver se ele algo faz. E na crença cristã, Jesus vai e faz com que Lázaro volte à vida. Portanto, que ele vença, né, exatamente o fim da vida. E uma das ideias mais marcantes que aparece em duas das narrativas do Evangelho em relação a esse ponto, são aquelas que dizem que Jesus, ao se aproximar do túmulo em que Lázaro estava colocado, diz: levanta-te e anda. Eu digo, olha, essa é uma das mensagens mais fortes que eu acho que a gente pode absorver do cristianismo, que é: levanta-te e anda. Para gente que diz muito, eu faço o que eu posso, e que tem algum tipo de relação com o mundo cristão, tem que lembrar que Jesus falou: levanta-te e anda. Ele não falou: levanta e senta mais um pouquinho, levanta e dá uma descansada, levanta e cochila que está na hora. A frase é de avocação, de convocação. Levanta-te e anda, isto é, vá. Para a gente não encarnar num dos heterônimos do Fernando Pessoa, né, quando diz de maneira direta: depois de amanhã, depois de amanhã. Aliás, Fernando Pessoa lembrava, por intermédio de Álvaro de Campos, na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar malas. Na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar malas. Ou seja, eu não quero ter trabalho, eu faço o que eu posso. Nesta hora eu volto a um ponto. No mundo das religiões, há algo a ser pensado. Insisto numa noção: você e eu temos religião não por escolha, não é uma questão do Estado, isto é, do poder público. Ela não é uma questão que um governo deva interferir, protegendo ou prejudicando. É o que se chama, de fato, de um Estado laico. Um Estado laico não é um Estado ateu. Um Estado laico é aquele que nem favorece nem impede que as pessoas façam as suas escolhas. Mas as religiões do livro, e Portugal é uma nação em que essas religiões se entrecruzaram, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões que têm um livro como referência, e esse livro tem narrações que se entrecruzam, seja a narrativa dentro do judaísmo, seja a Bíblia dos cristãos, seja, né, o Corão dos islâmicos. Essas três grandes religiões falam de uma coisa para você e eu pensarmos. As três dizem que quando a gente se for, e você se vai, e eu também, que quando você se for, ou eu me for, haverá um juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que quando a gente se for, a divindade vai nos chamar num canto e falar: vem aqui para uma conversa, senta aqui comigo. E aí? Na tua vida, enquanto vivo estava ou viva estava, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que fez o que fez como fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito? Você sabe que tem gente que deixa para procurar as respostas só quando não dá mais tempo. E é interessante, porque a ideia de que você pode crer ou não nisso, mas a noção de uma vida que, sendo curta, não seja pequena, ela nos coloca essa tarefa de, naquilo que fizermos, que a gente faça o melhor. E uma vida pequena é aquela que é medíocre, e a mediocridade é exatamente o abandono da procura do melhor naquilo que se deve fazer. Não o melhor do mundo, o teu melhor. Eu, Cortella, não quero ser o melhor do mundo, eu quero ser o meu modo de ser o melhor Cortella que eu possa ser. Eu não quero ser melhor do que você, eu quero ser o meu modo de melhor ser. Não é uma questão de arrogância, de petulância, não é uma questão de elevar, né, o queixo naquilo que se chamaria de soberba. Ao contrário, eu não tenho o desejo de ser melhor do que você.
A menos que seja uma disputa humorada, como acontece num jogo de cartas, num concurso, numa partida de futebol. Isso traz ali a marca da brincadeira, a marca lúdica, mas na vida eu não quero ser melhor do que você, eu quero ser o meu melhor naquela condição. Nós estamos aqui agora para pensar um pouco algo que nos auxilia. Isto é, que nos leva a ter de pensar um pouco também sobre em relação à nossa vida, nosso trabalho, nossos propósitos e o que é que a gente faz e o que é que a gente deixa de fazer para que as coisas sejam íntegras, decentes, que elas gerem felicidade no lugar de desespero, que elas sejam capazes de lidar com aquilo que são as intempéries, as turbulências, mas que nós tenhamos nitidez de que nós não podemos perder, né, a nossa identidade, nossa integridade. Por isso, olha só, você sabe que o livro Grande Sertão Veredas, ele não só é inovador, como ele tratou de um sertão que, em princípio, lugar inóspito, difícil, com rarefação, né, de recursos naturais, com ausência quase de umidade. E é provável que Guimarães tenha situado, ele não deixa claro isso no livro, esse lugar como sendo parte do que é o norte do Espírito Santo, de Minas Gerais, na fronteira com uma parte da Bahia. Portanto, aquela área em Minas Gerais, mais acima, que tem sim, né, uma organização da natureza de outro modo. E talvez várias pessoas aqui saibam a expressão veredas, que no nosso dia a dia significa uma passagem, né, uma alternativa, uma saída para algum lugar, quando você acha uma vereda, mas no campo da construção e produção da vida e do mundo da roça, vereda é quando você tem um lugar onde tem água, onde você tem uma mata que possa, mesmo diminuta, ajudar a que a vida siga, onde há umidade. Aquilo que se chama de oásis. Em outras palavras, no meio do sertão, ou de um outro modo, no meio do deserto, tem um lugar onde a vida habita, cresce, onde há um oásis. O mais interessante é que a obra Grande Sertão Veredas, ela fala sobre o propósito. A personagem principal do livro, vocês se lembram, quem leu, quem não leu, assistiu ao filme, viu a minissérie, é Riobaldo. Riobaldo, aliás, é alguém que passa boa parte da obra dizendo de modo persistente uma frase absolutamente verdadeira, que é: viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. É interessante porque a última vez no livro que ele diz essa frase seria mesmo a última para qualquer um de nós, porque a última vez a frase é: viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. Olha que coisa. Sabedoria da roça, do interior. Minha mãe Emília, que faleceu com 93 anos, usava uma frase muito interessante. Ela dizia: filho, cuida do corpo direitinho, que se você cuidar do corpo direitinho, dura a vida toda. Saint-Exupéry, que escreveu obra magnífica, que é O Pequeno Príncipe, uma obra que é uma obra sobre vida, sobre convivência, sobre afeto. Ali ele coloca ideias, percepções que são mais do que aquilo que eleva. Saint-Exupéry, que foi capaz, como alguém que combateu durante a Segunda Guerra Mundial, ele, francês, era aviador. Ele nasceu no ano de 1900 e seu avião, enquanto ele produzia uma missão de espionagem sobre as tropas nazistas, né, no sul da Itália, o avião em que ele estava e que ele pilotava foi abatido exatamente em 31 de julho, né, de 1944. Tinha ele 44 anos de idade. E eu não posso esquecer o quanto que Saint-Exupéry nos inspira a várias coisas. Ele escreveu várias obras, a mais conhecida, como sabem, porque você provavelmente já viu, é O Pequeno Príncipe, mas ele tem livros sobre aviação, tem livros sobre a paz, e ele, antes de mais nada, foi alguém que foi capaz, e nós lembramos isso hoje, de dar a vida por um ideal. Essa ideia de dar o sangue, colocar-se por inteira ou por inteiro naquilo que vai fazer, ser capaz de não escapar, né, do que nos conseguiria elevar, no lugar de buscar aquilo que é medíocre, aquilo que é pequeno, aquilo que nos reduz dentro da nossa condição.